Oi, você já notou que quando tem ataque a tiro, ameaça política ou invasão armada, quase sempre o agressor é homem, branco e de direita? Hoje, a gente vai mostrar, com dados e contexto, que a violência não é um desvio, parece ser parte da engrenagem da extrema-direita. E tem mais. Essa violência tem gênero, cor e alvo bem definidos. Hoje é quinta-feira, 24 de julho de 2025, e esta é a nossa segunda edição do dia. O foco aqui é expor um pouco do que as fontes dizem sobre a violência política sistemática que os estudos que recebemos associam a homens de extrema-direita no mundo contemporâneo. Essa ideia de que homens de extrema-direita são mais violentos não é só percepção, né? Pelo que vi nas fontes, é uma constatação que aparece em dados em estudos consistentes. Exato. E o interessante aqui os números que essas fontes trazem não permitem muita neutralidade, sabe? Revelam uma simetria bem clara. A violência política, especialmente essa com motivação ideológica que os documentos descrevem, ela tem marcadores muito específicos, de gênero, de cor, de orientação política. É um fenômeno com raízes sociais, culturais, bem profundo. Vamos ver esses dados então. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das fontes cita o projeto START, da Universidade de Maryland. Isso, eles pesquisam terrorismo. E os dados deles, que constam no material, mostram que 73% dos incidentes violentos com mortes por extremistas domésticos, isso desde 2001. 73%, nossa. Pois é, foram causados pela extrema-direita, segundo essa fonte. E o material também menciona o GAO, que é o órgão de auditoria do governo americano. Certo. E eles dizem que a esquerda radical não teve nenhum episódio fatal nesse mesmo período. Nenhum. Nenhum. A diferença é enorme. É. E tem mais, um estudo na PNAS de 2022, que também está nas fontes, reforça isso. Ele compara a violência da extrema-direita, da esquerda, e a jihadista nos Estados Unidos. E a conclusão é que a letalidade da extrema-direita é tão alta quanto do extremismo islâmico. Isso, segundo os autores do estudo, meio que desmonta aquele discurso de equilíbrio, né? Que a violência é igual nos dois extremos. Os dados não mostram isso. E isso não é de hoje, né? As fontes trazem um histórico. Trazem, sim, sem dúvida. Se a gente conecta isso com um quadro maior, que os documentos apresentam, a gente vê padrões. Tem dados compilados da República de Weimar, lá na Alemanha, entre 1919 e 1922. Mostram 354 assassinatos políticos pela extrema-direita contra 22 pela extrema-esquerda. Quer dizer, essa ideia da violência como ferramenta reacionária é antiga mesmo. Puxa vida! E na Alemanha atual, os dados mais recentes, de 2023, que você mencionou antes, mostram uma tendência parecida? Olha, não só confirmam, como agravam a situação, segundo o material. O Ministério do Interior alemão registrou mais de 60 mil crimes com motivação política em 2023. 60 mil? É muita coisa. Muita. E desses, quase 29 mil vieram da extrema-direita, com 1.270 atos de violência física. Isso supera os 916 da esquerda radical. A AP News, outra fonte citada, destacou que foi o maior nível desde que começaram a monitorar. Nossa! E isso acontece, num contexto de avanço de partidos ultraconservadores por lá e uma certa normalização de discursos de ódio, como as fontes apontam. E aqui entra um ponto que me pareceu crucial nas fontes: a questão da radicalização ligada à masculinidade. Uma reportagem do The Guardian falava de grupos na Suécia recrutando meninos bem novos, né? Exato. Meninos de 10 anos, usando o que eles chamam de manosfera digital. Manosfera? Esse ecossistema online que é frequentemente misógino, sabe? Incentivam adolescentes a verem a força, a agressividade como expressão de masculinidade, de superioridade. E aí misturam isso com racismo, com homofobia, o ressentimento acaba virando ideologia. É bem preocupante o que a reportagem descreve. Então, é importante frisar o que uma das fontes conclui. Não é gente desequilibrada agindo sozinha. É um projeto ideológico, com alvo claro.
mulheres, pessoas LGBT+, negros, indígenas, jornalistas, professores. Exatamente. A violência, segundo essa perspectiva das fontes, não surge do nada. Ela é fomentada, ela é direcionada, é parte de um projeto maior. Os dados e todo esse contexto histórico que as fontes trazem realmente mostram um padrão claro, né? Ligando a violência a essa ideologia de extrema-direita e também a uma visão bem tóxica de masculinidade. Sim, a análise que emerge dos documentos é essa. A violência é apresentada como instrumentalizada, como parte de uma estratégia. Bom, vamos fazer uma pausa rápida agora. Fique por aí. Eu tomando nossa edição, agora vamos aprofundar um pouco mais no campo teórico e político que o material fonte traz, né? A ideia aqui é conectar aqueles dados que a gente viu antes com o pensamento de autores como Judith Butler, Achille Mbembe e também o Boaventura de Souza Santos, que o artigo usa bastante. Exatamente. É aqui que a discussão do material, assim, ganha uma densidade maior, né? Explora conceitos tipo performatividade de gênero, necropolítica e como as instituições, às vezes até por omissão, segundo o texto, podem acabar sustentando projetos que o artigo chama de autoritários. A abordagem aqui, ela muda um pouco. Sai daquele diagnóstico mais empírico para uma reflexão mais crítica e também propositiva, né? Com viés claramente progressista vindo do material fonte. Certo. E o artigo, então, ele faz essa conexão entre o que ele descreve como masculinidade hegemônica, né, cis, branca, heterossexual, dominadora, e a violência política. Ele até cita, se não me engano, um relatório sueco de 2024, do CVE, que mostra como jovens recrutados por extremistas teriam essa aversão à diversidade, um culto à força. Como a Judith Butler entra para explicar isso, segundo o texto? Então, a fonte usa a teoria da performatividade de gênero da Butler. Aquela ideia, sabe, de que o gênero é construído por atos repetidos, para argumentar que a extrema-direita acaba promovendo e até exigindo uma performance de masculinidade muito específica, bem rígida. E nessa leitura que o texto faz, a violência se torna quase um ritual, né? Um ritual de pertencimento. Isso, de pertencimento e afirmação dentro desses grupos, para reforçar essa norma que tem que ser performada o tempo todo. Entendi. É uma aplicação bem interessante da teoria. E o Achille Mbembe, com a necropolítica, como ele entra nessa análise feita pelo artigo? Olha, o conceito de necropolítica do Mbembe é usado ali no texto para descrever a extrema-direita como um sistema que, na visão dos autores, opera decidindo quem importa, sabe? Quem tem direito a uma vida plena e quem pode ser, marginalizado ou descartado, seja fisicamente ou de forma simbólica, social. Certo. E o artigo argumenta que isso se reflete na negação da existência ou da legitimidade mesmo de grupos que escapam daquela norma hegemônica, corpos racializados, femininos, dissidentes, pessoas LGBT+. E que isso apareceria no desmonte de políticas públicas ou até na naturalização do sofrimento desses grupos, como se fosse algo normal, esperado. O material também faz um contraponto com o que ele chama de esquerda contemporânea, não é? Sim, sim. O texto aponta que, mesmo reconhecendo falhas, a esquerda se ligaria mais a projetos de justiça social, de diversidade. A diferença fundamental para a argumentação do artigo estaria no uso da violência como linguagem política central, algo que os autores afirmam ser uma característica forte da extrema-direita, que estaria ancorada nesse ressentimento numa nostalgia patriarcal. E o artigo mostra consequências práticas disso. Exemplos. Mostra, sim. Cita, por exemplo, ataques a escolas, agressões físicas, perseguição a minorias que foram reportadas na Alemanha, nos Estados Unidos. E olhando para o Brasil, o material relaciona essa dinâmica ao que ele descreve como uma herança do bolsonarismo e também aos atos de 8 de janeiro. Caracteriza os participantes, na maioria, como homens brancos, cristãos, com uma visão militarizada e hostis à democracia, a mulheres, negros, indígenas, pessoas LGBT+. Argumenta que essa violência simbólica acaba escalando, sabe? Vira ameaça e até morte real, especialmente em comunidades rurais e periferias. Tem uma frase no artigo que é bem forte, né? Que resume essa visão. A violência é a cola da extrema-direita.
É o que une o ódio ao feminismo, o medo do negro, o desprezo pelo professor e o ataque à democracia. Exato. Essa citação, ela realmente captura o argumento central do texto. E a análise vai além. Critica o que os autores veem como omissão institucional, sabe? Uma certa tolerância da mídia. E até cita o Boaventura de Souza Santos para reforçar a ideia presente no texto de que não existe neutralidade possível diante do que eles classificam como barbárie. E diante desse cenário todo que o material descreve, que tipo de resposta, de proposta ele apresenta? O texto sugere algumas frentes de ação, sim. Por exemplo, trabalhar para desnaturalizar essa ligação que se faz entre masculinidade e violência, questionar os mitos, as narrativas da extrema-direita e também investir em políticas concretas, como educação antissexista, fortalecer mídias que os autores consideram progressistas, financiar a cultura na periferia e, claro, responsabilizar legalmente quem promove discursos de ódio. É um chamado para promover mais empatia, escuta, cooperação. Então, a perspectiva do artigo é que a defesa da democracia precisaria de uma ação mais, digamos, assertiva. Coletiva. Sim, com certeza. O texto defende que isso exigiria uma ação articulada, coragem cívica, pedagogia. Até evoca o Paulo Freire quando fala em esperançar, que não é esperar passivamente, né? Mas sim uma recusa ativa da injustiça, uma ação para transformar. E a conclusão do artigo é basicamente um alerta final, pelo que eu entendi. É um alerta bem direto, sim. O texto termina dizendo assim: enquanto a gente seguir fingindo que isso é só radicalismo de rede social, as balas vão continuar saindo do discurso para o corpo e sempre contra os mesmos corpos. É bem pesado. Pesado, mas direto ao ponto da análise que eles fazem. Bom, os links para as fontes que serviram de base para esta edição e também o acesso a outros artigos, eles estão todos na descrição, para quem quiser conferir. E para quem busca continuar explorando diferentes análises sobre como a extrema-direita opera, né, entender as narrativas, os impactos sociais que os materiais apontam, convidamos a se inscrever aqui no canal. A gente vai seguir examinando esses mecanismos, esses argumentos apresentados nos materiais que a gente recebe, sempre com base nos dados, nas perspectivas que estão neles, claro, e com um lado, o da democracia e da vida. E fica aqui talvez uma questão para a gente pensar, né? Se a análise desse artigo foca tanto na masculinidade como essa cola da extrema-direita, que outros fatores sociais, econômicos, talvez culturais, que talvez esse material específico não explore tanto, também poderiam ajudar a entender a coesão e a dinâmica desses movimentos políticos hoje em dia? Fica a reflexão. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 e também aos sábados ao meio-dia. Um abraço e até a próxima edição.